Pedro era um jovem engenheiro cheio de sonhos e ambições. Desde cedo, demonstrava um talento nato para a engenharia, com uma mente brilhante para resolver problemas complexos. Aos 28 anos, ele já tinha conquistado muito, mesmo estando no início de sua carreira. Trabalhava em uma grande empresa de construção civil e era reconhecido por sua habilidade em criar projetos inovadores. Seu chefe frequentemente dizia que Pedro tinha um futuro brilhante pela frente. Além de seu sucesso profissional, Pedro também era feliz em sua vida pessoal. Ele havia se casado com Ana, a mulher que amava desde a época da faculdade. Ana era uma pessoa doce e carinhosa, e juntos, eles compartilhavam sonhos de construir uma família, viajar pelo mundo e aproveitar a vida ao máximo. Eles viviam em um apartamento modesto, mas aconchegante, que era o reflexo perfeito da vida que estavam construindo juntos. Todos os sinais apontavam para um futuro promissor e cheio de felicidade. Mas a vida, com sua imprevisibilidade cruel, pode virar tudo de cabeça para baixo num piscar de olhos. Em uma manhã de primavera, enquanto Pedro dirigia para uma reunião importante que poderia significar uma grande promoção, ele se envolveu em um acidente terrível. O carro de Pedro foi atingido por um caminhão que perdeu o controle em uma curva. O impacto foi devastador, e Pedro ficou preso nas ferragens por longos minutos, enquanto aguardava o resgate. No hospital, Ana esperava ansiosa por notícias. O que parecia ser uma manhã comum se transformou em um pesadelo. Quando o médico finalmente saiu da sala de cirurgia, o rosto grave dele disse tudo. Pedro havia sobrevivido, mas as lesões em sua coluna eram severas. Ele estava paralisado da cintura para baixo, e os médicos não sabiam se ele voltaria a andar. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. A realidade era brutal. O homem que ela amava, aquele que sempre foi tão cheio de vida e energia, agora estava preso a uma cama, sem perspectivas de recuperação. Os primeiros dias após o acidente foram caóticos. Pedro, que sempre foi independente, agora se via incapaz de realizar as tarefas mais básicas. Ele precisava de ajuda para tudo, desde se alimentar até tomar banho. Ana estava ao seu lado, mas a pressão de cuidar de alguém em uma condição tão debilitante começou a pesar sobre ela rapidamente. Ela tentava ser forte, mas o medo e a ansiedade a consumiam por dentro. Pedro, por sua vez, lutava contra uma mistura de sentimentos. Ele estava furioso com o que havia acontecido, deprimido por sua condição e, ao mesmo tempo, desesperado para voltar à sua vida normal. A incerteza sobre o futuro o atormentava, e ele se via cada vez mais dependente de Ana, algo que nunca imaginou que aconteceria. O que antes era um relacionamento equilibrado agora se transformava em uma relação de cuidador e paciente, e isso começou a criar fissuras no casamento. Ana passou a passar mais tempo fora de casa. Ela alegava que precisava trabalhar mais para cobrir as despesas médicas, mas na verdade estava fugindo da pressão que sentia ao ver Pedro naquela situação. Começou a evitar conversas profundas e a se afastar emocionalmente. O amor que sentia por Pedro ainda estava lá, mas o medo de abrir mão de sua própria vida para cuidar dele começou a sobrepujar seus sentimentos. Depois de meses tentando lidar com a nova realidade, Ana tomou uma decisão dolorosa. Ela não conseguia mais viver daquela maneira, com o peso de uma responsabilidade que não sabia se poderia suportar a longo prazo. Em uma noite fria de inverno, Ana se sentou ao lado de Pedro e, com lágrimas nos olhos, disse que não conseguia mais continuar. Ela precisava sair, cuidar de si mesma e tentar encontrar uma nova vida. Pedro ficou em choque. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Suplicou para que ela ficasse, prometeu que as coisas melhorariam, mas Ana estava decidida. Ela arrumou suas coisas, deu um último olhar para o marido que um dia amou tanto, e saiu pela porta, deixando Pedro sozinho, em um silêncio que parecia gritar. O abandono de Ana deixou Pedro em um estado de total desolação. Ele se sentiu traído, perdido e sem esperança. A solidão do apartamento vazio era opressiva, e Pedro passou semanas em uma profunda depressão. Seus dias eram passados olhando para o teto, se perguntando como sua vida havia chegado a esse ponto. Tudo o que ele construíra parecia ter se desmoronado em questão de meses. Mas, mesmo na escuridão, havia uma pequena chama de determinação que ainda queimava dentro de Pedro.
Ele sabia que não poderia continuar vivendo daquela maneira. Decidiu que, de alguma forma, precisaria reconstruir sua vida. Foi então que ele começou a se dedicar à reabilitação física. No início, cada sessão de fisioterapia era uma tortura. Seus músculos atrofiados não respondiam, e o progresso era lento, quase imperceptível. Mas Pedro se agarrava a cada pequeno avanço como uma vitória. Foi durante essas sessões que ele conheceu Clara, uma fisioterapeuta que trabalhava na clínica onde ele fazia sua reabilitação. Clara era uma mulher inteligente e compassiva, com um jeito doce e encorajador. Desde o início, ela viu em Pedro não apenas um paciente, mas alguém com uma força em comum. Ela se dedicou a ajudá-lo, oferecendo não apenas seu conhecimento técnico, mas também apoio emocional. O tempo foi passando, e com muito esforço e dedicação, Pedro começou a notar mudanças. Primeiro, ele conseguiu mover os dedos dos pés, depois, a força nas pernas começou a retornar, ainda que de forma mínima. Os médicos estavam surpresos com sua determinação e com os resultados que ele estava obtendo. O que antes parecia impossível agora começava a se tornar uma realidade. Pedro estava reaprendendo a andar. Mesmo com o progresso, Pedro ainda enfrentava muitas dificuldades. Ele não recuperou completamente os movimentos, e seu andar tinha um leve defeito, como se mancasse. Mas isso não o impedia de seguir em frente. Cada passo, mesmo que imperfeito, era uma prova de sua capacidade de superar as adversidades. Durante esse período, Clara e Pedro se aproximaram cada vez mais. O que começou como uma relação profissional se transformou em uma amizade profunda e, eventualmente, em algo mais. Clara admirava tudo em Pedro, e Pedro encontrou em Clara um apoio que nunca esperou ter novamente. Mesmo tendo sua própria clínica e uma vida estabilizada, ela escolheu estar ao lado de Pedro, acreditando em seu potencial e vendo além das dificuldades que ele enfrentava. Além da reabilitação física, Pedro também começou a redescobrir sua paixão pela engenharia. Ele sabia que não poderia voltar ao trabalho como antes, mas decidiu usar sua experiência e conhecimento para ajudar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Com o tempo, ele começou a desenvolver dispositivos de tecnologia assistiva que poderiam melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências. Esse novo propósito deu ao engenheiro uma razão para continuar, algo pelo qual lutar. Aos poucos, Pedro construiu uma nova vida para si. Ele fundou uma empresa, que rapidamente se tornou referência em tecnologia assistiva. Com o sucesso de sua empresa, ele se tornou uma figura respeitada e admirada. Mas, apesar de toda a sua conquista, ele manteve sua vida pessoal discreta. Ele ainda carregava as cicatrizes emocionais do que havia acontecido no passado, mas encontrou felicidade novamente. Clara esteve ao seu lado em cada passo do caminho, e o relacionamento deles floresceu rapidamente. Ela se mostrou uma parceira de vida que compartilhava os mesmos valores e sonhos. Eles resolveram morar juntos. Algum tempo depois, Clara ficou grávida, e a notícia trouxe uma nova alegria à vida de Pedro. Ele, que havia pensado que nunca teria a chance de construir a família que sempre sonhou, agora esperava ansiosamente a chegada de seu filho. Enquanto Pedro vivia essa nova fase de sua vida, Ana também seguia em frente, mas de uma forma muito diferente. Desde que deixou Pedro, ela passou por vários relacionamentos fracassados e nunca conseguiu encontrar a mesma felicidade que tinha ao lado dele. Em uma dessas tentativas de preencher o vazio que sentia, Ana conheceu um homem interessante, bonito e com dinheiro em uma das muitas festas que passou a frequentar após sua separação. Ele era um estrangeiro, charmoso e bem-sucedido, que parecia ser a resposta para suas preces de um novo começo. No início, tudo parecia perfeito. O homem a mimava com presentes caros, jantares em restaurantes exclusivos e viagens para lugares exóticos. Ele a fazia sentir-se especial, como se fosse a mulher mais importante do mundo. Ana, deslumbrada pela atenção e pelo estilo de vida que ele proporcionava, rapidamente se deixou levar. Em pouco tempo, ela aceitou seu convite para morar com ele em outro país. Era um sonho tornado realidade, uma nova vida, cheia de promessas e luxos. No entanto, à medida que o tempo passava, a realidade por trás da fachada encantadora começou a desaparecer. Ele se revelou mesquinho, tirano e controlador. Um dia,
Anos depois do acidente, Ana se viu em uma situação desesperadora. Ela havia largado o homem que havia conhecido e estava vivendo de favor na casa de uma antiga amiga que morava na capital. Ela havia perdido seu emprego e estava lutando para pagar as contas. Ao ler um anúncio em uma revista, descobriu que uma nova joalheria de luxo estava abrindo na cidade, e eles estavam contratando. Vendo isso como uma última chance de recomeçar, Ana decidiu se candidatar ao cargo. No dia da entrevista, Ana vestiu sua melhor roupa e foi até a joalheria, nervosa, mas determinada. Ao chegar, ficou impressionada com a elegância do lugar. Era evidente que a loja era de alto padrão, com vitrines reluzentes e uma decoração sofisticada. Ana esperava pacientemente na recepção, observando o movimento ao seu redor. Enquanto esperava, Ana notou que os funcionários da joalheria pareciam especialmente ansiosos, como se estivessem aguardando alguém importante. Foi então que a porta principal se abriu, e Ana viu um homem entrar. Ele tinha uma presença forte, andava com confiança, mas Ana percebeu um leve defeito no seu andar. Quando olhou para o rosto dele, seu coração quase parou. Era Pedro. Ana ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via. Pedro estava bem vestido, com um terno sob medida que ressaltava sua postura imponente. Mesmo com o leve mancar, ele irradiava uma segurança que Ana nunca tinha visto antes. Ao lado dele estava uma bela loira, com uma mão delicadamente pousada em sua barriga grávida. Eles estavam claramente felizes, e Pedro estava saudável, contra todas as probabilidades. Ana observou enquanto Pedro se dirigia aos funcionários, que o cumprimentaram com respeito e admiração. Foi então que a realidade a atingiu. Pedro não estava apenas visitando a joalheria, ele era o dono. O homem que ela havia deixado para trás, temendo que ele fosse uma carga em sua vida, havia se tornado um empresário bem-sucedido, alguém que superou todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Pedro a notou de relance, mas sua expressão permaneceu neutra. Ele não demonstrou surpresa, apenas um leve sorriso de cortesia, como se estivesse cumprimentando uma conhecida distante. Ana, por outro lado, sentiu uma avalanche de emoções. Ela queria falar com ele, explicar, pedir desculpas, mas as palavras não vinham. A vergonha e o arrependimento a silenciaram. O homem que ela uma vez acreditou estar fadado à dependência havia construído um império. Ela saiu da loja, sem conseguir completar a entrevista, sabendo que aquele momento marcaria para sempre o maior arrependimento de sua vida.